Essas três placas de vídeo vão estar servindo muito bem para você combar com o seu i7 3770 para você estar jogando um monte de coisa. Então, para você que está na dúvida e não sabe qual placa de vídeo investir para esse processador, vou estar recomendando três placas de vídeo para você jogar um monte de coisa numa qualidade muito boa. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final. Não esquece de explodir o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, para você não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Beleza? Então, ó, todos os links eu vou deixar já na descrição para você dar aquela conferida e dar aquela moral pro canal. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre o i7 3770 e fazendo uma tier list das placas de vídeo. Só que naquele tier list eu não cheguei a mostrar nada em questão de teste em jogos. E hoje a ideia é a gente dar uma olhada assim por cima de como é que ficaria o desempenho com essas placas de vídeo que eu vou recomendar. Mas primeiro, a gente precisa dar aquela relembrada do i7 3770, o que ele pode fazer. Então tô aqui no Technical City, tô aqui com o i7 3770, com suas especificações técnicas e testes. Só que assim, de novo, eu não vou olhar literalmente tudo que tem sobre o processador, beleza? Se você quiser, vai lá assistir o vídeo específico, beleza? E então tá. Então vou só comentar assim por cima, porque primeiro, a gente tem aqui um processador que foi lançado em 2012, então processador de 12 anos atrás, já encaminhando para o seu 13º ano. E hoje em dia ainda dá um caldo absurdo para você jogar e fazer um monte de coisas. Inclusive, para primeiro PC é um dos processadores que eu recomendo bastante, se você não for o cara que é focado em FPS ou quiser tá tendo funções ou trabalho muito exigentes com o seu PC. Então ele vai ser uma ótima opção, beleza? Tendo lá os seus 4 núcleos e 8 threads, um processador aí com hyperthreading, que é um multiplicador de núcleos, onde você pega os seus núcleos e multiplica por 2. Então 4 vezes 2 dá 8 aí, né? Se eu não tô errado na matemática. Então, é um processador que vai ser muito bom para multitarefas, vai ser um processador para você tá usando com bastante coisa ao mesmo tempo. Quero jogar e escutar música, vai servir. Quero jogar e, sei lá, até transmitir, fazer live, fazer edição de vídeo, vai ser um bom processador. Mas o processador sozinho não faz milagre, então você precisa ter uma placa de vídeo e é isso que a gente vai estar olhando hoje. Mas daqui a pouco, relaxa aí, tá? Ele tem uma frequência de 3.4 chegando a 3.9, que já é uma frequência muito boa para jogos, para trabalho, para outras coisas, beleza? Tendo um cache de 8 megas no seu total, que é a memória extra que o processador tem ali para poder trabalhar ali com a sua frequência, seus núcleos, e não precisa estar pegando memória lá da memória RAM para executar certas funções. Porém, não é uma memória de você guardar informação. É uma memória volátil, que significa que você não vai armazenar ela. Ela vai servir só para aquela função e depois ela é liberada. Mais ou menos assim, tá? Tem um processo tecnológico de 22 nanômetros, seria basicamente a construção de dentro do processador e um monte de outras coisas, tá? Ele não é desbloqueado por overclock, então você não pode aumentar a frequência dele, sendo ali LGA 1155, e aí vai entrar aquele cara que vai comentar, por que você está falando do i7 3770 se tem Xeons dessa geração que já são equivalentes e que são mais baratos? Porque o vídeo não é sobre i7, o vídeo é sobre placa de vídeo, beleza? Então, mesmo se você tiver um Xeon que seja equivalente a esse i7, essas placas de vídeo vão servir bem também, tá? Ele tem um TDP de 77 watts, então você não já precisa estar colocando um coolerzinho interessante aí. Eu não recomendo o cooler box da Intel, beleza? Recomendo você colocar um outro cooler, por exemplo, DK34 ou um GM-RGB. São esses coolers aí da tela. Então dá uma ligada. São coolers com construção muito boa que você pode estar colocando com esse processador aqui. E até mesmo fazer upgrades com outro, tá? Ele suporta memória RAM DDR3, 32 GB no seu máximo. Porém, o mais padrão de ser usado são só 16, que já é mais que suficiente para você rodar uma porrada de jogos absurdo, beleza? Tendo uma leitura de 25 GB por segundo e tendo HD Graphics 4000, que é o gráfico integrado do processador, que é só um começo para você usar o seu processador ali sem exigir muito dele, para navegar, para estudar, para até mesmo fazer algum tipo de trabalho mais leve ali, nada que exija uma função, um desempenho maior do que o que ele pode oferecer, claro, né? Então, tá. Beleza? Era basicamente isso que eu queria falar, tendo o PCI Express 3.0. Aqui embaixo você vai ter algumas pontuações, porém essas pontuações são mais úteis quando você olha fazendo uma comparação, que é para você ver se esse processador é melhor que o que você está querendo pegar ou por aí vai, beleza? Ele é praticamente equivalente ao Ryzen 3 1200, é o Ryzen lá de primeira geração praticamente, então você pode
Caso você tenha aquele Ryzen, essas placas de vídeo também vão acabar servindo. E aí a gente chega na parte que eu queria falar, GPUs recomendada para ele. Nós temos aqui em primeiro lugar uma RX 580, em segundo lugar GTX 1050 Ti, em terceiro lugar GTX 1650, GTX 1060 de 6 GB, o próprio gráfico integrado do processador, quer dizer que uma boa parte das pessoas que tem esse processador acaba usando com o gráfico integrado do processador. GTX 1660 Super, RTX 4090, tem um maluco que pega a placa de vídeo mais forte existente e joga com esse processador. 1063 GB, RTX 3060 e RX 570. Para você ter ideia como é que funciona mais ou menos essa numeração de porcentagem aqui embaixo, é basicamente uma pesquisa que os caras fazem com esse número, com essa quantidade de pessoas. 86.483 pessoas foram perguntadas quais são as placas de vídeo que ela usa com esse processador e 7% respondeu que usa com a 1050, outro 7,4% respondeu que usa com a RX 580. Então é mais ou menos assim que funciona. Então essas aqui são as placas que a galera mais usa. Então dessas placas eu quero falar de 3 delas, que são a 1050, GTX 1060 de 6 GB e a GTX 1660 Super, que são as das 3 placas de vídeo que você que são uma das 3 placas de vídeo que a galera mais usa e que dá pra você jogar muita coisa. Então, vamos lá. Primeiro você precisa saber qual é o processamento delas. Eu vou fazer questão de comparação, tá? Você pode pegar aqui a 1650, que ela tem 4 GB e a de 2019. Tem 75 watts, o que você não vai precisar estar usando uma fonte de alimentação para ela. Uma fonte de alimentação tão potente, até porque ela vai ser alimentada pelo próprio PCI Express. Porém, o que eu recomendo é pelo menos uma fonte de 300 watts, se você quiser colocar ali com o i7 3770. Beleza? Pelo menos uma fonte de 300 watts. De recomendação mais padrão, eu recomendo, obviamente, uma fonte de 500, tá? Ela tem seus 896 núcleos, tem aí a sua frequência básica de 1485 MHz. Isso aqui é a frequência de cada núcleo, como ele vai trabalhar nas funções e tal. Só que aí, esse número é mais interessante de se ver caso você esteja fazendo uma comparação. E a comparação primeira que eu quero fazer é com ela. GTX 1060 de 6 GB, que é basicamente nossa segunda opção. Quer dizer, uma das 3 opções. Eu não vou ranquear em questão de potência, beleza? Isso aí é você quem decide. Eu tô recomendando placas de vídeo para você decidir se vale a pena para você usar. Então aqui a gente já desce e a gente vai ter um número de 30% de diferença para GTX 1060 de 6 GB para GTX 1650. Que sendo a 1060, ela foi lançada em 2016. Então a placa que já tá aí nos seus 8 anos de idade praticamente, caminhando ali pro seu nono ano praticamente, tá? Já que a gente já vai praticamente entrar em 2025, então ela tá caminhando pro seu 9º ano. E ela tem uma diferença de desempenho de 30% para 1650, que é, e além de que ela tem mais núcleos, a frequência que ela trabalha é um pouquinho maior, nada tão grande assim, beleza? Porém algo considerável. E a questão do seu TDP de consumo, você já vai precisar de uma fonte de pelo menos, o que eu recomendo para ela, é uma fonte de pelo menos 450 watts para você colocar aí, para estar usando a GTX 1060, mas os seus outros componentes, como processador, memória RAM, cooler e por aí vai, beleza? Então com a 1060 você já vai estar se preocupando em ter que estar mudando fonte de alimentação, enquanto a 1650 você pode usar com a de 300 watts no mínimo, beleza? Para 1060 você precisa colocar aí uma de 450 no mínimo. É sempre recomendável, é sempre melhor que você use com folga do que ali no seu extremo necessário, tá? E aí a gente desce para a parte aqui de memória, onde ambas são GDDR5. A GTX 1650 vai ter seus 4 GB e a 1060 seus 6 GB. Óbvio, a 1060 tem 3 versões, a de 3 GB, a de 5 GB e a de 6 GB. Essa que eu peguei é a de 6 GB, beleza? Tendo 192 bits. Elas são GDDR5. E aí vai ter o cara que vai comentar, porque ele não vai assistir até esse ponto do vídeo. Vai funcionar minha placa de vídeo ser GDDR5 e eu colocar na minha placa-mãe GDDR3, primeiro que não existe placa-mãe GDDR3. Segundo que você não precisa se preocupar com isso aqui, porque isso aqui é literalmente o tipo de memória que vai vir instalada na placa de vídeo.
única coisa que você vai precisar se preocupar são dois pontos muito específicos, que são, primeiro, se a sua fonte de alimentação tem capacidade de suportar, de fornecer a energia que a placa de vídeo vai precisar para trabalhar. Segundo ponto, PCI Express. Se a sua placa-mãe tem um PCI Express, você não precisa se preocupar com o tipo de memória, porque aí vai do questão de equilíbrio. Tô recomendando essa placa porque elas são uma das mais usadas. Porém, se você pegar uma placa de vídeo mais forte, você já sabe que você não vai conseguir extrair o desempenho dela. Aí, onde entra PCI Express 3.0, 2.0. Vai ter o cara também que vai comentar: ah, mas minha placa-mãe tem PCI Express, mas ela é 2.0. E essa placa de vídeo é 3.0. Esse 3.0 significa que ela vai trabalhar até 3.0. É tipo um carro que pode chegar a 100 km por hora, mas você só anda a 60. Entendeu? Você pode chegar até 100, mas você só vai usar 60. A mesma coisa funciona com a placa de vídeo. E você não precisa entender nem de placa de vídeo e nem de carro para entender esse exemplo que eu dei. Não é isso? Concorda? Deixa nos comentários. Não esquece de já explodir o like se você tá curtindo o vídeo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Então isso vai servir para qualquer placa de vídeo, tendo PCI Express e se preocupando com a fonte de alimentação que você tem. Aí uma outra preocupação que eu acho que é bom você só prestar atenção é no seu gabinete por conta do comprimento da placa de vídeo. Porque às vezes o gabinete pode ser daqueles Slim, aqueles micro ATX, onde a placa de vídeo não vai encaixar. Então é importante você dar só uma olhada nisso, mas não é nada tão exagerado quanto PCI Express e fonte de alimentação. Beleza? Então tá. Então aqui a gente já viu que a diferença de 30% para 1060. Aí a gente vai partir para uma outra comparação, que é a 1650 para 1660 Super, que é a outra placa de vídeo que eu estou aqui para falar, onde a diferença já vai para 62%. Absurdo, não é isso? Então tá. Temos uma placa de vídeo aqui que batem de frente uma com a outra em questão de custo-benefício, onde para 1660 Super temos quase 60% de custo-benefício, para 1650 que tem 39, 40%. Então a diferença aí de 20% de custo-benefício, onde o site aqui dá 51. Não entendi essa conta aqui, mas tudo bem, tá? A 1660 Super tem lá seus, mano, quase o dobro praticamente de núcleos que a 1650 tem, uma frequência de trabalho também muito maior, tem o mesmo processo de fabricação tecnológico, porque ambas são de 2019, beleza? Se você subir aqui um pouquinho, ó, vai ver, enquanto a 1650 foi lançada 23 de abril de 2019, a 1660 Super foi lançada 29 de outubro de 2019, então a 1650 ainda acaba sendo mais velha, por incrível que pareça. Então a gente tem outro detalhe também, que é o mesmo da 1060 de 6 GB, fonte de alimentação, porque ela vai ter um consumo maior. Para 1660 Super, de novo recomendado pelo menos uma 450, mas aí eu falo, bota uma de 400, bota uma de 500 ou 550 para cima, por quê? Para futuros upgrades. Pronto, beleza? Ambas têm o mesmo tamanho, tá? Mas aí a 1660 Super vai acabar precisando de um pino de 8 para poder, um cabo de 8 pinos, eu falei errado, né? Um cabo de 8 pinos para você poder estar botando na alimentação dela. Por isso é importante você estar com uma fonte de alimentação boa, porque dependendo da fonte, ela não vem com esses cabos. Então você já vai precisar estar fazendo armengo, gambiarra, o que não é tão interessante, beleza? Então aqui a gente já tem um avanço de tecnologia, porque a 1660 ela tem GDDR6. É o tipo de memória, obviamente, é o tipo de memória mais recente que tem, tá? Por ser uma placa de vídeo bem mais potente, tendo uma largura de banda de 336 GB por segundo, que é a leitura, a velocidade onde ela vai estar transmitindo a informação que vai passar pelo PCI Express. Sendo também 3.0 x16. E esses 16 aqui só significa os caminhos de comunicação, ao qual a placa de vídeo com os seus 6 GB de memória vai estar trabalhando com a sua frequência e os seus núcleos, beleza? Então não precisa estar entendendo a fundo para entender o que eu falei. Beleza? Então a 1660 você vai ter um desempenho também. Isso é bom para você que tem a 1050, a 1650 e quer saber se vai ser um bom upgrade. Então você vai ter a diferença de 60%. Agora, para 1660 Super e a 1060 de 6 GB, nós temos uma diferença de nada mais nada menos do que 24%. É uma diferença considerável, sim. Porém, ambas as placas, em sua questão de uso aqui, a 1060 vai perder por conta dos núcleos.
praticamente, por conta dos núcleos, porque ambas as outras informações são muito parecidas, como processo tecnológico, 16 para 12, TDP, consumo dela, que vai de 125 para 1660 Super e 120 para 1060. Os núcleos, a frequência de núcleos são muito parecidos, beleza? Ambas são PCI Express 3.0 também. Tem quase ao mesmo comprimento, só que a 1060 acaba sendo um pouco maior. Mas aí entra GDDR5 para GDDR6 e ambas tendo 6 GB de memória de vídeo. E também aquele negócio, a frequência da memória de vídeo para 1060 acaba sendo maior. Porém, para 1660 Super, ela compensa sendo GDDR6. E vai compensar também tendo uma leitura de memória bem maior. Então, a diferença para elas são isso aí, ó. 24%. São placas de vídeo muito boa, placa de vídeo que você vai colocar e você vai conseguir, mano, extrair um bom desempenho, beleza? Então, vamos lá. Agora, já que eu falei sobre isso aí, que tal a gente dar uma olhada nos preços? Então, eu vou dar uma olhada nos preços por cima e depois vocês decidem se vale a pena. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição e que eu quero que você explode o likezão e se inscreva no canal pra fortalecer, pra gente bater esses 8 mil esse ano. Eu só preciso da ajuda de vocês. Então, pega o link do canal, manda pro amigo, se inscreve. Tamo junto e vamos continuar. Então, como eu mostrei pra vocês essas 3 placas de vídeo, né, que a gente viu aqui, 1660 Super, 1060 de 6 GB e 1650. Questão de preço, vamos começar com a 1650. Ela tá custando, ela sempre vai estar custando na casa dos seus 900 reais, 800 a 900 reais. Como você viu, é uma placa de vídeo que realmente vai dar muito bom com esse processador. Você pode colocar, você vai jogar bastante, tá? Eu vou estar postando uma análise dos testes em jogos dessa configuração lá no meu canal de games. Então dá uma inscrevida lá pra você dar aquela analisada pra ver se vale a pena, beleza? Eu vou estar postando na comunidade. Eu não vou ver nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Então você pode ver aqui, ó, 1650 Super, 1650 normal, saindo na casa dos seus 884 reais. Você viu que o desempenho dela vai ser interessante ali, né? Tendo 30% de diferença para 1060. Já a 1060 vai estar custando aí na casa dos seus 1.175, na casa dos 1.200 reais. A 1060 de 6 GB da Menser lá, né? Você não precisa nem saber que a Menser é praticamente da Pichau. Então é uma placa de vídeo muito boa. Inclusive é uma placa de vídeo que se você pegar, você com certeza não vai se arrepender. É a minha placa de vídeo, eu simplesmente consigo jogar um monte de coisa. E eu nunca tive, pelo menos, problema em questão de jogos com ela. Até porque eu não sou o cara que exige muito dos jogos, tá? Tem uma construção muito bonita. Inclusive ela parece bastante com a construção do que eu tenho, com a minha, beleza? Saindo aí na casa de quase 1.200 reais. Mano, o preço dela sempre foi essa. Aí vai ter o cara que vai comentar, mas é melhor investir, por exemplo, na 1060, porque a 1660, na real, ela vai estar custando aí na casa dos 1.300. Você coloca mais 150 reais praticamente, ou mais 100 reais, e você vai pegar uma placa de vídeo que é 24% mais forte do que a 1060, e vai ser 62% mais forte que a 1650. Ou se você tá saindo literalmente do zero, vai ser um salto de desempenho absurdo. Mas aí é aquele negócio, é tudo questão de análise. Eu tô mostrando pra vocês terem opções, tá? Por acaso, aqui eu tô vendo o preço seco na loja numa placa mãe, uma placa de vídeo nova. Agora, se você tiver a chance de pegar uma dessas presta atenção, com um tempo de uso já de segunda mão, mas num preço bem mais abaixo que isso, sei lá, nos 800 reais, mano, sem conta, você vai se dar muito bem. Inclusive no AliExpress, vez ou outra aparece assim, tá? Eu vou mandar no Discord lá essas placas de vídeo. Você pode estar entrando no Discord, porque lá eu tô mandando os links das coisas que eu vou recomendando aqui. E eu vou procurar no AliExpress pra ver se eu acho ela num preço mais acessível. E é isso. Essas são as 3 placas de vídeo que eu tenho pra recomendar pra você. 1650, GTX 1650, saindo na casa dos 884 reais. 1060 de 6 GB, saindo na casa dos 1.200, uma diferença de praticamente 400 reais. E numa diferença de mais 100 reais ou 150, você pode pegar 1660 Super GDDR6, 192 bits. E aqueles negócios que a gente já analisou aqui, ó, naquela pontuação que a gente já foi vendo aqui, beleza? Então essas são 3 placas de vídeo pra você colocar no seu setup, pra você botar com i7 3770 e jogar muita coisa, beleza? De novo, eu vou postar o vídeo de análise dessa configuração, dessas 3 configurações lá no meu canal de games. Então dá uma conferida, eu vou deixar o link dele na descrição, você pode ir lá, junto com os links da placa de vídeo, beleza?
Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham ajudado. Não esquece de deixar o seu comentário pra gerar engajamento. Comenta aqui se você assistiu até o final. Hashtag caneta. Você vai colocar aqui no final, hashtag caneta, se você assistiu até aqui. Beleza? Quero ver quem é fã de verdade. Então tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou e fui.